dar o palco ele, que é diretor de RH da TOTVS. Recebam com muita energia ele, Fernando Solak! Olá, olá, boa tarde. Obrigado. Bora lá, temos um videozinho para começar? Vamos lá. Sabe quando tudo muda e você sabe para onde deve ir? Quando tá no caminho certo, mesmo com um cenário desafiador? É o que acontece quando você está ao lado de quem entende o que você faz. A TOTVS cria soluções que resolvem o dia a dia de milhares de empresas, no Brasil e lá fora. Estamos juntos de quem planta, produz, serve, entrega, de quem cuida, educa, vende, constrói. Transformamos tecnologia em histórias de sucesso. Somos inovação, somos eficiência, somos presença. Somos parceiros de um Brasil que não para, que gira, que torce, que cresce, que faz. As empresas que movem o país confiam na TOTVS, porque o Brasil que faz, faz com TOTVS. É isso aí, boa tarde novamente, é um prazer estar aqui com vocês para poder dividir um pouquinho do nosso case de saúde integral, bem-estar dentro da TOTVS. Eu sou Fernando Solak, eu estou como diretor de Relações Humanas na empresa, trabalho há mais de 10 anos nessa gigante, que é a maior empresa de tecnologia genuinamente brasileira, e que é uma empresa feita por pessoas. A gente tem quase 20 mil pessoas no nosso ecossistema, a nível de Brasil, a nível do mundo. Então, imaginem o desafio que é a gente, como RH, trabalhar os temas de saúde integral, saúde mental e bem-estar como um todo. Então, a gente começou essa jornada já faz um bom tempo. Já faz quase 10 anos que a gente começou a olhar para esse tema de forma mais estruturada. E eu quero compartilhar com vocês como que está sendo essa jornada e, neste momento, como que a inteligência artificial também pode impactar aspectos de saúde, segurança e tudo que a gente vem conversando aqui nesses 2 dias, aqui neste congresso. A gente vem estudando muito os efeitos da inteligência artificial nas relações de trabalho e no dia a dia dentro das nossas empresas, dentro do mundo corporativo. E a gente dedica tempo da nossa semana realmente para olhar estudos, para fazer modelagens, tentar entender um pouquinho de como que pode ser esse futuro. Então eu quero começar trazendo para vocês a nossa visão de como que a inteligência artificial ela se conecta com o que a gente chama que é a inteligência humana e como isso pode beneficiar cada vez mais as nossas estratégias de gestão de saúde. Então, vamos em frente. Para quem não me conhece, a gente vai deixar aí no final meu LinkedIn para a gente se conectar mais. Mas eu quero começar falando para vocês que, gente, se a gente parar para refletir, o trabalho ele nunca foi tão exigente. E ele vai continuar sendo cada vez mais. Isso é causado, primeiro, obviamente, pela sobrecarga de informações que a gente recebe no nosso dia a dia. A gente sabe que qualquer tecnologia que chega no nosso dia a dia, ela tem o objetivo de chegar para tornar o nosso dia a dia mais fácil, mais rápido, mais eficiente, mais produtivo. Mas existem, sim, efeitos colaterais dessa tecnologia. E um é essa sobrecarga de informações. Hoje em dia, a gente não tem que dar conta só dos nossos e-mails, só das nossas relações pessoais. A gente tem que dar conta também do WhatsApp, que é uma ferramenta aí que chegou para ter um acesso muito mais rápido e fácil das pessoas, e de quaisquer outras ferramentas de comunicação corporativa que existem dentro das nossas organizações. Ou seja, o que isso causa? Causa aquele efeito da gente chegar no final do dia e a gente refletir, nossa, foi um dia cansativo, né? Foi um dia que a todo momento eu fui abordado, tive que lidar com diversas situações, diversas informações e junto com a pressão por resultados, que é uma pressão que vai vir cada vez mais forte. De novo, a tecnologia
vem para gerar mais produtividade e a gente vai ser cobrado para gerar mais resultado através dela também. Então, gente, isso tudo gera fronteiras cada vez mais tênues entre a nossa vida pessoal e profissional. Hoje em dia, quem trabalha, né, com dados em escritório, com serviços como um todo, é muito difícil você separar. A todo momento você tem que estar ali disponível, tentando lidar com a ansiedade, com o que é necessário, o que é exigido dentro das nossas organizações. Então, gente, aqui, efetivamente, né, o burnout, ele é um tema que saiu, né, daquele tema que falava, não, mas isso vai ser passageiro, para ser um tema central numa estratégia de gestão de saúde das organizações. Ele, né, obviamente, ele é reconhecido, né, como fenômeno ocupacional aí desde 2019, antes da pandemia. Mas, além do burnout, a gente tem, obviamente, né, altos índices de estresse no nosso dia a dia. Né? O quanto, devido a essa loucura do dia a dia, a gente se sente estressado, os nossos times estão estressados, e isso pode impactar as relações, a produtividade no dia a dia. Mas, gente, vocês acham que a IA ela pode ajudar a aliviar essa sobrecarga cognitiva? O que a gente vem estudando, o que a gente vem vendo, é que sim, ela pode ajudar. E aí ela vem se transformando a todo dia. Né? Todo dia a gente está aprendendo, vendo coisas novas. E o nosso olhar aqui é um olhar para o futuro, que, se ela for bem utilizada, ela vai ajudar a gente, primeiro, que é o básico, que a gente vem discutindo, já vem vendo de forma prática em muitas situações, que ela automatiza tarefas repetitivas. Então, tudo aquilo que no nosso dia a dia a gente precisa lidar, que é agenda, triagem de e-mails, análise de relatórios, processos burocráticos como um todo, efetivamente ela vai ser a nossa assistente pessoal que vai nos livrar dessa carga mais operacional. Isso é um lado muito positivo. O segundo lado é que sim, ela vai nos ajudar a liberar energia mental. O que significa? Vai trazer uma gestão mais inteligente do nosso foco. Existem vários estudos que mostram, né, como a IA ela pode identificar padrões de produtividade individuais, de acordo com vários indicadores nossos do dia a dia, e pode nos ajudar a direcionar, né, o nosso foco no trabalho, focar realmente naquilo que vai gerar um resultado final, e também vai trazer para a gente, como assistente pessoal, essa visão de ter pausas estratégicas, que a gente tenta no nosso dia a dia, não, vou tirar ali um cafezinho, vou agora migrar de atividade, mas às vezes não é possível, porque a gente é humano. Então, tendo uma inteligência artificial nos ajudando com esse ponto, realmente ela vai abrir espaço para nossas atividades de maior significado e que, por consequência, vai ampliar o equilíbrio da nossa carga de trabalho. Mas como que isso pode acontecer? Né? Eu vou trazer aqui 2 exemplos do que a gente já identificou em estudos que estão em andamento e que a gente já pode começar a aplicar em nossas organizações quando a gente começar a discutir a adoção de agentes de IA, analisar dados através de algoritmos, que é, primeiro, né, a IA efetivamente ela pode ser uma aliada dos nossos programas de saúde integral quando a gente fala da identificação de sinais precoces de estresse, de burnout, de ansiedade, de qualquer fator de saúde que pode impactar aquela pessoa e, por consequência, impactar também ali a empresa, o dia a dia, as atividades de um time. Então, já existem modelos preditivos de IA que coletam os dados comportamentais das nossas pessoas e fazem alertas para intervenções mais preditivas e imediatas antes desses fatores acontecerem. A adoção disso aqui, por exemplo, na TOTUS, a gente está neste momento trabalhando esses dados, olhando isso com cuidado, para a gente criar esses agentes e algoritmos que vão auxiliar os nossos gestores nessa detecção preventiva de pontos de alerta, sinais de atenção em relação à saúde de nossas pessoas. E, além disso, a gente tem a IA muito aliada quando a gente fala de desenvolvimento. Por quê? O desenvolvimento, ele gera engajamento, ele gera resiliência, senso de propósito, que são fatores diretamente ligados ao nosso bem-estar.
Se a gente investe tempo no nosso desenvolvimento pessoal e profissional, e se a empresa dá espaço para que isso ocorra de uma forma produtiva, proativa, certamente isso vai impactar positivamente os nossos programas de saúde. E a IA, ela traz um componente de assertividade. Ao invés de eu ficar ali perdido, o que eu preciso fazer, onde eu preciso focar no meu PDI, né, no meu desenvolvimento, a gente pode cruzar os dados de IA, os cursos que a gente tem à disposição na nossa organização, os feedbacks, todo o conteúdo que tem, por exemplo, em avaliações de performance, ou até em pesquisas de engajamento, para que a IA consiga direcionar individualmente melhores programas de desenvolvimento. A gente já vem fazendo isso na TOTUS, a gente tem dentro, né, de nossos sistemas, né, que trabalham no desenvolvimento de pessoas, agentes que ajudam na criação de planos individuais de desenvolvimento, com base na avaliação que aquela pessoa teve e também uma conexão com todo o nosso portfólio de conteúdos de treinamento à disposição na nossa plataforma de educação. Então, gente, é muito importante falar para vocês que realmente o futuro não depende só da IA. A IA é um meio para que esse futuro seja produtivo. Depende da real conexão e colaboração do que a gente chama na TOTUS de IH mais IA. O IH é a inteligência humana conectada e combinada com a inteligência artificial. Então, trabalhar esses dois itens em conjunto é o que vai ser o fator de sucesso das nossas estratégias também de bem-estar. Não adianta a gente falar só de IA, porque a gente pode entrar numa esfera também do lado do copo meio vazio, né? Que os empregos vão sumir, todo mundo tem que se recapacitar. A gente tem que olhar o copo meio cheio. Através da inteligência humana, a gente gerar essa inteligência artificial que vai aprofundar e conectar com tudo que a gente está falando aqui. Então, esses dois itens em conjuntos geram um maior período e maior propensão à criatividade humana. A gente, deixando de fazer tarefas repetitivas, a gente consegue gerar mais inovação conjunta. Uma inovação que não vai ser gerada só pela IA, mas também pelas nossas pessoas. Então, gente, em resumo, efetivamente, a gente está vivendo uma nova era, uma era da IA. Mas quem de nós efetivamente está investindo com a mesma intensidade na inteligência humana? A gente tem que deixar o fator humano sempre em primeiro lugar. Nunca esquecer dele. Então aqui eu trago, né, mais duas questões que a gente lida muito forte no nosso dia a dia, né? Além do estresse, além de questões de burnout, a gente trabalha com a ansiedade, uma sociedade muito ansiosa, pesquisas que mostram, inclusive, os brasileiros, né, estão entre as nações mais ansiosas do mundo. Então, como a gente, como RH, como as nossas empresas lidam com isso e como a gente contribui também para esses casos extremos de ansiedade e também depressão, que acaba acarretando em casos mais graves. Então, gente, está muito claro para a gente, e foi uma virada de chave para a gente poder investir cada vez mais em nossos programas de saúde, que a gente tem muito impacto de não olhar para esse tema. É um tema que, se a gente não olhar, ele vai gerar o desengajamento geral do time de vocês. A gente consegue monitorar isso através de pesquisas periódicas de engajamento que a gente realiza em nossas plataformas. Aumentar índices de absenteísmo, riscos psicossociais, burnout, depressão, ansiedade, como eu falei anteriormente. Então, gente, para trazer aqui de forma prática o nosso case, qual que foi a nossa escolha? Primeiro, né, a gente, como cerne do propósito da TOTUS, obviamente está em investir em tecnologia para escalar a eficiência. A gente tem mais de 70 mil clientes em todo o Brasil e a gente vem com esse propósito para os nossos clientes. Mas a gente tem uma estrutura interna que apoia efetivamente as nossas pessoas nesse propósito. Então, na TOTUS, a gente realmente estruturou um programa de bem-estar integral que é uma arquitetura organizacional, que ela faz parte da nossa cultura, ela faz parte de nossos valores. E como que isso acontece, né? Todo esse programa de gestão de bem-estar, ele traduz na prática esses valores que orientam a cultura e, por consequência, todas as relações na nossa organização, essas quase 20 mil pessoas que eu comentei com vocês. Então, aqui a gente tem 5 aspectos, 5 valores que são essenciais na nossa cultura. Primeiro, gente é tudo.
a gente fala, né, a gente tem uma frase muito emblemática, que é o valorizamos gente boa que é boa gente. Como uma empresa tradicional de serviços, é fundamental, né, as pessoas estarem acima de tudo. Cliente é para a vida, né? Sem cliente satisfeito, sem cliente que comprem mais, a empresa não vai avançar. Então, a TOTVS, curiosidade, né, tem 43 anos de idade em toda a sua trajetória, e nós temos muitos clientes que continuam com a gente desde a fundação da TOTVS. Então, a gente realmente atua como os Trust Advisor dos nossos clientes. O item de inovação, né, para ser uma empresa de tecnologia, a gente tem que gerar muita inovação através das pessoas e conectando a inteligência humana com a inteligência artificial, que no ano passado a gente colocou como um dos valores da companhia. Então, esse tema faz parte da nossa cultura. E, por fim, o resultado responsável, que é o que a gente gera no nosso dia a dia, o melhor impacto para a nossa sociedade e para todo o nosso ecossistema. Então, conectado a isso, gente, nós temos 6 pilares no nosso programa de saúde integral. Esse programa ele começou há quase 10 anos atrás. Quando eu cheguei na empresa, a gente tinha ações desconexas e a gente viu a oportunidade de começar a investir de forma estruturada. Primeiro, com o objetivo de a gente reduzir, obviamente, sinistralidade de plano de saúde. Então, a gente começou com um viés mais tradicional de saúde física naquele momento, e ao longo dos anos a gente foi ampliando para esse conceito de saúde integral. Então, hoje nós temos 6 grandes pilares. No começo, a gente focava muito na saúde física, como eu citei, que é o pilar da vida ativa. Nós já tínhamos o pilar do mais equilíbrio, que era o trabalho de aspectos de saúde mental, mas ainda de uma forma muito preliminar. E também o programa que a gente chama de mais vantagens, que a gente sempre trabalhou a saúde financeira de nossas pessoas. Porque esse é o item que muitas vezes é relegado para um segundo plano. Mas a gente sabe o quanto o brasileiro é um povo, de forma geral, endividado. Várias estatísticas nos mostram isso. E apesar da TOTVS, por ser uma empresa de tecnologia e possuir, né, pelo seu perfil de empresa, pelo setor que trabalha, um salário médio muito maior do que outros setores da economia, a gente percebe que as nossas pessoas elas têm também uma necessidade de trabalhar a sua saúde financeira. Então foi um pilar que desde o início a gente começou a atuar com nossas pessoas. E ao longo dos anos a gente ampliou para o pilar do mais cuidado, que é um pilar que veio muito decorrente também do período de pandemia, onde a gente ficou 2 anos 100% full remoto, depois nós voltamos para o modelo híbrido, mas a gente passou a ter um olhar diferenciado em como as pessoas elas podem ter ações proativas de cuidar da sua saúde integral. E eu vou explicar mais à frente o que contempla cada um desses pilares. O pilar do mais leve, onde a gente sentiu uma necessidade de grande parte das nossas personas serem personas de tecnologia, devs, né, que em grande parte do seu tempo trabalham dia e noite ali na frente de um computador, com um sedentarismo maior, grande parte em home office, então sem tanta conexão. Então a gente percebeu essa necessidade de investir em programas de orientação nutricional, seja individuais ou em grupo, para a gente melhorar essas estatísticas e trabalhar essa questão de forma preventiva. E, por fim, o pilar mais recente, que a gente chama de mais conexão, que é como, né, hoje, nesse desafio que a gente tem de, por exemplo, modelos híbridos de trabalho, a gente fazer que os momentos reais de conexão das pessoas sejam melhor aproveitados para que as relações elas sejam mais produtivas. Então, hoje, eu vou citar algumas ações que fazem parte de cada um desses pilares. No Vida Ativa, é uma visão mais tradicional mesmo, de incentivo e apoio às atividades físicas. Aqui nós temos assessorias esportivas para grupos de corrida e caminhada em nossas grandes unidades, e diversos outros programas que incentivam lazer, cultura e a educação como um todo para um bem-estar físico. O Mais Cuidado, a gente tem diversas ações no calendário anual, desde uma campanha de vacinação, a gente facilitando o acesso, né, a vacinação, por exemplo, de gripe. Agora a gente vem discutindo muito a oportunidade de vacinação à dengue, mas também, eventualmente, provendo aí um benefício financeiro, oferecendo de forma gratuita o acesso a diversas campanhas ao longo do ano. Nós temos programas de apoio ao profissional, e aqui a gente criou, inclusive, comitês de crise para atuar em situações mais específicas, né? Primeiro na pandemia, que foi um momento super pesado, mas nós tivemos, ao longo dos últimos anos, diversas outras crises
crises existindo na sociedade, né? Enchentes, o Rio Grande do Sul, que foi muito emblemático. Nesse momento, a gente está aí vivendo um momento diferente, né, na sociedade, no mundo, né? Não sabemos o que vai acontecer. Então, que a gente está preparado para apoiar as nossas pessoas nesses momentos de crise, financeiramente, com programas, com abordagens diferenciadas, olhando cada situação individual. Nós temos tradicionais programas de acompanhamento de casos de saúde, seja crônicos e também das nossas gestantes, dos nossos bebês que nascem no ecossistema da TOTUS, para garantir que essas pessoas tenham a melhor experiência em uma vida saudável. E, atrelado a isso, nós investimos em cursos de pais, que é uma iniciativa muito bacana, que geralmente quem é pai, mãe de primeira viagem ali está conhecendo esse novo mundo. A gente oferece na TOTUS de forma gratuita um momento ali para essas pessoas poderem conhecer esse novo mundo, e nós passamos a ofertar também há 2 anos testes genéticos como parte do nosso kit nascimento de todas as crianças, dos nossos titulares ou dependentes da TOTUS. Esse teste é um teste chamado teste da bochechinha, que ele efetivamente ele capta mais de 300 possíveis doenças genéticas ao longo da vida de uma pessoa. Então é um teste adicional ao teste do pezinho, e que hoje em dia ele é só disponível na rede privada, e a TOTUS oferece de forma gratuita para 100% dos nossos colaboradores que têm filhos. Dentro do pilar Mais Equilíbrio, diversas ações, a gente ampliou o conceito do Day Off em aniversário para o Reset Day, onde a pessoa ela pode combinar com o seu gestor um dia no ano, sendo qualquer dia no ano, para ela efetivamente resetar a mente dela e tirar esse dia para ela. Dependendo do tempo de casa da pessoa, a gente tem um programa aqui de incentivo. Quantos mais anos as pessoas fazem de TOTUS, elas podem tirar dias adicionais de férias. Então, por exemplo, quem tem 5 anos de empresa pode tirar 3 dias adicionais de férias naquele ano que ela fez 5 anos, e por aí vai. Temos licença maternidade estendida, paternidade também há muitos anos na TOTUS. Nesse momento, né, o governo vem discutindo, aí só falta a sanção presidencial para uma lei que amplia a licença paternidade, mas a TOTUS foi uma das pioneiras em ter essa visão de mais equidade, né, entre as licenças parentais, além de outros programas, como o nutricional, que eu comentei. E aí, mais vantagens, né? Como eu citei, a gente tem toda uma plataforma de apoio financeiro aos nossos colaboradores e muitos conteúdos à disposição também. E o último pilar, que é o mais conexão, é efetivamente a gente trabalhar esse tema de uma forma mais sistêmica. A gente contar com multiplicadores, são pessoas que tem como valor, né, trabalhar o tema de bem-estar e saúde e trazer para dentro do nosso ecossistema. Então, o RH não é o único responsável por esses programas. Esses programas eles são valorizados e são replicados por gestores nossos que já têm boas práticas de qualidade de vida, por outras pessoas do time que podem ser multiplicadores desse ecossistema de saúde e bem-estar, além de corridas de rua e jornadas como um todo, onde a gente reforça esses conteúdos. Então, gente, eu trago aqui para vocês algumas visões de impacto desses programas. Aqui, obviamente, temos indicadores de adesão, indicadores de satisfação, a gente monitora todos esses tipos de indicadores, mas além do que está aqui, nós também monitoramos indicadores de impacto profundo. Primeiro, né, através das pesquisas de NPS, para cada uma das ações, onde a gente monitora se houve uma efetiva melhoria num hábito de vida saudável depois daquela pessoa participar daquela ação, isso naquele momento de participar da ação e depois de algum tempo de ela participar da ação. E de forma contínua a gente faz também diversas pesquisas que mostram como que a empresa está em relação ao tema de saúde integral. Então, eu não consegui trazer todos os dados, por muitos dados serem confidenciais, mas aqui vocês conseguem ter um pouquinho essa visão do impacto, né? A gente faz desafios de movimento com a participação de mais de 1.000 pessoas trabalhando ativamente durante 21 dias para elas perderem peso, para elas, como um grupo, conseguirem trabalhar a questão de movimento físico. Aqui as corridas de rua, que a gente vem investindo cada vez mais, que é um momento de conexão entre nossas pessoas, onde as famílias também são convidadas a participar, então isso gera
um senso de pertencimento e engajamento muito grande. Nós temos muitas palestras onde a gente reforça esses programas, porque a comunicação é um ponto fundamental para o sucesso desses programas. E, por fim, um pouco dessa visão que eu trouxe para vocês, como a gente lida com maternidade e paternidade, onde a gente entrega kits, faz acompanhamento e acompanha também esses pais nessa jornada. Então, gente, é muito importante a gente ter um olhar para dentro, mas, obviamente, a gente também vê e se comparar como está o mercado. Então, a gente participa de diversas premiações, diversos benchmarkings, para tentar entender qual é o nosso nível de maturidade. E a gente vem sendo reconhecido também há algum tempo aí como um programa super consistente, que é essa a principal importância que a gente dá no tema, a consistência ao longo dos anos das ações que a gente realiza. E um dos reconhecimentos é o que a gente tem aqui no Vitude Awards, o prêmio da Vitude, onde reconhece realmente as empresas que têm maior aderência a esse tema. Então, gente, para finalizar, eu queria deixar para vocês alguns recados, e acho que esse é um dos principais, tá, para vocês levarem daqui. Primeiro, que a tecnologia ela realmente nos impulsiona, mas é a nossa humanidade, é o fato de a gente ser humano que é o que vai nos definir e que vai nos manter saudáveis. Como a gente deve encarar a IA? Como uma ferramenta realmente poderosa e que vai ajudar a transformar o nosso bem-estar no trabalho. Mas a gente tem esse desafio de todos nós, que é como integrar isso às nossas ações do dia a dia. Então, eu vou trazer algumas dicas de como vocês podem começar a fazer isso agora. Que é começar. É vocês avaliarem como a IA, dentro da realidade de vocês, pode efetivamente apoiar o bem-estar da sua organização, e aí estudando, colocando a mão na massa, usando ferramentas, agentes, trabalhando os dados que vocês têm à disposição. E, segundo, envolvendo as pessoas. Não sejam heróis, não façam isso sozinhos. Implementem com transparência, tenham consentimento de todas as pessoas no tratamento de dados e façam um processo de escutativa muito consistente. E aí, gente, é medir a todo momento e aprender com essa medição. Aprender com os erros, aprender com os acertos, através dos dados que vocês têm à disposição de vocês. Gente, espero que tenha ajudado vocês nessa jornada que é desafiadora. Deixo aqui o meu contato no QR Code, tem o meu LinkedIn. O tema de saúde é um dos temas que a gente mais se dedica e que eu pessoalmente mais gosto. Então eu quero poder conversar com vocês sobre ele. Muito obrigado, até a próxima.